No exercício número 2, temos uma função que está definida desta forma e pergunta-nos a derivada direcional no ponto de coordenadas 3, 2, segundo o vetor u, que é um vetor unitário, com estas componentes, para dois valores de θ, para θ igual a π sobre 4 e também para θ igual a 2π sobre 3. Ora bom, o que é que nós podemos começar por pensar? Podemos pensar que esta função, o domínio é R2, naturalmente, as derivadas parciais existem também em R2 e são constantes, não é? E, portanto, são contínuas, ou seja, é aquilo que nós dizemos, esta função pertence à classe C1 em R2, portanto, tem as derivadas parciais definidas e contínuas em qualquer ponto de R2. De maneira que, sendo assim, podemos garantir que esta derivada direcional pode ser calculada, tal como já fizemos anteriormente, fazendo o produto escalar do gradiente do f com o vetor u. O gradiente do f no ponto 3, 2 ou em qualquer ponto é constante, portanto, tem o vetor com componentes menos 1/3, menos 1/2, de maneira que nós estamos seguros quanto ao vetor gradiente e podemos até tentar fazer aqui assim um esboço. Colocamos aqui o referencial cartesiano, os eixos x e y, temos aqui o ponto 3, 2, vamos supor que é um ponto aqui assim, algures, e tem um vetor gradiente que há de ser um vetor que tem componente segundo o eixo x menos 1/3, portanto para a esquerda, componente segundo o eixo y menos 1/2, portanto há de ser, vamos supor, exagerar um pouquinho e vamos desenhar mais ou menos aqui assim. E portanto, quando nos pedem o f' no ponto 3, 2, segundo o vetor cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4, naturalmente o que nós vamos fazer, se utilizarmos esta fórmula, que é o que vamos fazer é calcular o produto escalar destes dois vetores. Ora, o cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4, portanto teremos aqui assim o vetor, sei lá, qualquer coisa assim, talvez. Isto é para θ igual a π sobre 4, é o u, vetor u para θ igual a π sobre 4, vamos supor que é assim, e portanto obtemos um número que há de ser igual a menos 1/3, menos 1/2, produto escalar com raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2, ou seja, obtemos o número menos 1/3, raiz 2 sobre 2, menos 1/2, raiz 2 sobre 2, e podemos deixar assim. Uma coisa é certa, este resultado, este número é estritamente negativo, o que faz todo sentido, porque a projeção do vetor u segundo a direção definida pelo vetor gradiente aponta no sentido contrário ao vetor gradiente, não é? A projeção estaria alguns aqui assim, e o sentido é sentido contrário do gradiente, portanto dizemos que a função decresce neste sentido, não é? Localmente, ou seja, em torno deste ponto, quando estudamos o comportamento da função segundo este vetor u, podemos dizer que a função decresce e isto reflete-se aqui neste sinal, é negativo, não é? E de maneira análoga, se fizermos para o vetor cosseno de 2π sobre 3, seno de 2π sobre 3, obtemos novamente menos 1/3, menos 1/2, produto escalar. Agora isto, os números são diferentes, naturalmente, é menos 1/2, não é? Vírgula, menos 1/2, vírgula, raiz 3 sobre 2, creio, raiz 3 sobre 2, não é? E, portanto, obtemos menos 1/3 que multiplica menos 1/2, menos 1/2 que multiplica raiz 3 sobre 2, não é? Raiz 3 sobre 2. E este número continua a ser, portanto, a direção há de ser 2π sobre 3, há de ser mais ou menos para aqui, a direção há de ser mais ou menos esta, e, portanto, continua a ser menor que zero, pelas mesmas razões da bocado, não é? Isto em relação à linha A. Em relação à linha B,
a questão é, em relação à linha B, a questão é calcular o valor máximo da função, da derivada direcional no mesmo ponto, segundo o vetor V, sendo que este vetor V é um vetor unitário. Ora, nós sabemos que a função é derivável e, portanto, já sabemos que o f' num ponto x0 segundo o vetor V pode ser dado, nós já verificamos que pode ser dado pelo gradiente do f no ponto x0 produto escalar V, mas nem sempre é assim, mas neste caso sabemos que é, e portanto há de ser a norma do vetor gradiente a multiplicar pela norma do vetor V a multiplicar pelo cosseno do ângulo entre estes dois vetores, não é? X0, vamos supor que o vetor gradiente e o vetor V, o vetor gradiente não se anula neste ponto e, portanto, há de definir aqui um ângulo e nós vamos aplicar a função cosseno em sangue. De maneira que se a norma de V for igual a 1, então o máximo de f' x0 segundo o vetor V será, aqui não tem este parênteses, né? Segundo o vetor V será igual à norma do vetor gradiente no ponto x0, não é? Okay? Porque, de facto, aqui temos a norma do vetor gradiente, é este fator. Este fator aqui vai ser igual a 1. Estamos a considerar esta hipótese. E a função cosseno terá o valor máximo, precisamente igual a 1, quando os vetores gradiente e V forem colineares e tiverem o mesmo sentido, não é? E, portanto, usando o resultado, dizemos que o máximo vai ser igual ao gradiente do f no ponto 3,2 e o valor será, então, se usarmos a norma, usando a norma euclidiana, temos menos o vetor, era o vetor menos 1/3 menos 1/2, menos 1/3, menos 1/2, ou seja, fica a raiz quadrada do 9 mais 1/4. E isto fica simplesmente 4 e 9, 13, raiz de 13 sobre 6, não é? Raiz de 13 sobre 6, ok? Portanto, raiz de 13 sobre 6 é o valor máximo da derivada direcional no ponto 3,2 e será o valor da derivada direcional correspondente à direção e sentido definidos pelo vetor gradiente. Neste caso, será uma direção tal como está aqui assim representada. Portanto, se estivermos a variar o ponto em torno de 3,2 segundo a direção do gradiente e no sentido do vetor gradiente, com a seta para aqui, a função localmente apresenta uma taxa de variação máxima, que é este número, raiz de 13 sobre 6. Okay?